que é intervenção federal? Nós escutamos durante muito tempo pedidos idiotas como intervenção militar constitucional. A Constituição foi escrita para não dar nenhuma brecha para os militares fazerem intervenção. Qualquer intervenção militar é golpe. Não tem intervenção militar constitucional. Mas e a intervenção federal que é prevista na Constituição? Importante. Tem o artigo 142 e tal. Ali fala que regulamenta as instituições militares e fala que as instituições obedecem o presidente da República. Mas não obedecem o presidente da República do tipo, general, vai lá limpar minha casa, general, bate na Maria do Rosário, não. Além as instituições militares estão sob o comando do presidente da República para exercerem suas funções. Exemplo bobo, mas um exemplo básico. Quando você contrata uma pessoa, você contrata para exercer uma função. Não é porque legalmente aquela pessoa tem uma condição de subordinação com você que você pode virar e falar, olha, eu te contratei como empregada, vai para a cama ali que nós vamos curtir um pouquinho. Não, mas eu não quero ir. Não, mas você tem que ir, porque você... Não. As instituições militares, elas têm uma função de defesa nacional. A função de defesa nacional não inclui o cumprimento dos interesses do presidente, como, por exemplo, fechar o STF. Então, por mais que as instituições militares estejam sob o comando do presidente da República, não compete às instituições militares fechar o STF. Então, se o Bolsonaro pedir às instituições, olha, o Bolsonaro pediu os militares para passarem um caça perto do STF para assustar o STF, e os militares se negaram. Sabe por quê? Porque existe uma previsão de que ninguém é obrigado a cumprir uma ordem de um superior se a ordem for manifestamente ilegal. Simples assim. O cara é policial. Ele está ali como soldado e tem um sargento. Passa do outro lado da rua o cara que é o Ricardão do sargento. E o sargento vira pro soldado e fala, dá um tiro nele. O soldado vai virar, não, eu não sou obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Se o Bolsonaro ordenar qualquer coisa ilegal para as Forças Armadas, eles não vão colocar o deles na reta. Sabe por quê? Se as Forças Armadas tiverem que dar um golpe, não vai ser para o Bolsonaro governar, gente. Se elas tiverem que dar um golpe, vai ser para eles governarem e não para o Bolsonaro governar. Vamos cair na real, né? Ninguém vai pular um muro e roubar uma coisa para entregar para os outros. Você vai roubar uma coisa, você vai roubar para você. E a intervenção federal que todos agora nesse momento estão com medo. As pessoas estão achando que a intervenção federal é uma intervenção do Bolsonaro tirar governador, fazer isso, isso, isso. Olha, a intervenção federal, ela é uma intervenção pontual e por ser uma intervenção pontual, ela tem que ser justificada e ela acontece na maioria das vezes a pedido do ente federado. O que é uma intervenção federal? Vamos imaginar, mais uma vez, que caiu um meteoro na cidade de São Paulo. Na cidade, não vamos pensar o estado não. Dentro da cidade de São Paulo caiu um meteoro. A situação ficou caótica. O prefeito da cidade de São Paulo vira e fala, é impossível a cidade de São Paulo sozinha se reestabelecer. Ou um meteoro, ou uma bomba, imagine que aconteceu uma coisa totalmente imprevisível. Ou outra coisa, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o sistema de rede elétrica da cidade de São Paulo explodiu toda. E aí o governo de São Paulo e a cidade de São Paulo assumem que eles não vão ter condições de resolver o problema do meteoro que caiu, ou resolver o problema de uma bomba que outro país lançou, ou resolver o problema do sistema elétrico que explodiu todo. Eles precisam de algo maior. Quem que tem o maior orçamento dentro da Federação Brasileira? Quem tem o maior orçamento dentro do Brasil é a Federação. Como a Federação é como se fosse uma grande mãe que abraça todo mundo, a Federação ela pode fazer uma intervenção com a finalidade de salvar aquele ente federado que está passando por dificuldade. Nós tivemos como exemplo a intervenção federal dentro do Rio de Janeiro por causa da questão da alta criminalidade. Durante uma intervenção federal, a federação apoia o ente federado que está passando por dificuldades. Não existe uma intervenção federal para o Bolsonaro retirar de uma unidade federativa ou de um município o direito
de governo. Por exemplo, o Bolsonaro pode fazer uma intervenção federal e tirar do Dória o governo de São Paulo? Não! Não existe uma prevenção. O Dória pode pedir ao Bolsonaro uma intervenção federal porque tem uma crise em São Paulo que ele não consegue resolver sozinho, como aconteceu no Rio de Janeiro, que pediram uma intervenção federal porque não estavam dando conta de resolver o problema da criminalidade. O Bolsonaro poderia decidir sozinho resolver o problema da criminalidade no Rio de Janeiro só se os interesses nacionais estivessem em jogo. No direito constitucional do gado, eles poderiam, de uma forma ou de outra, interferir nas unidades federativas. Agora, vamos voltar lá no início. A República Federativa do Brasil. Esse é o nome do Brasil. A gente chama, qual que é o país que a gente mora? Brasil. Qual que é o nome legal do Brasil? República Federativa do Brasil. Lá atrás eu expliquei que república significa coisa do povo. Só por chamar república, no gado, no curral, não pode chamar República Federativa do Gado. Tem que chamar curral do gado. Porque no curral do gado, o dono da fazenda manda no boi. Aqui, como aqui chama república, é o povo que manda, não é o gado que vai decidir um príncipe para fazer a Constituição. Aqui é república, res pública, coisa pública. A segunda palavra ela é muito importante, federativa. Ela explica essa situação da intervenção federal. Por quê? Federativa significa que a República Federativa do Brasil é formada por entes federados. Federação significa um grupo, não existe uma diferença, confederação e federação. Confederação das indústrias, quem entra, entra na hora que quiser e quem sai, sai na hora que quiser. Federação é algo que nasce e que não pode ser dissolvido. A Federação Brasileira, que é a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união. Olha como está escrito na Constituição. Indissolúvel. Indissolúvel. Não tem nenhuma possibilidade de dissolver a forma federativa do Estado. De Distrito Federal, estados, municípios e a União, que é o que Bolsonaro representa, que a Câmara dos Deputados representa, que o STF representa e que o Senado representa. A União engloba tudo isso. Por causa do princípio federativo, República Federativa do Brasil, por causa do princípio federativo, não existe a possibilidade de um ente federado intervir no outro, a menos que seu interesse esteja em risco. Por exemplo, vamos imaginar que a Universidade Federal de Viçosa está sendo invadida. Ou a Universidade Federal de Ouro Preto, ou a Universidade Federal de Belo Horizonte, que é o UFMG, ou a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Vamos imaginar que uma universidade federal está sendo invadida. A Polícia Estadual não tem condições de conter essa invasão. Estão invadindo, estão roubando tudo. O interesse, mesmo que o governador não peça, mesmo que o prefeito não peça, é o interesse do governo federal que está em jogo. Ali ele pode utilizar uma intervenção federal que nem vai ser intervenção, porque é uma coisa da União, para defender uma coisa que é da União. Só essa previsão, fora o pedido do ente federado. Ou seja, quando que pode acontecer uma intervenção federal? Se o município pedir. Ele pode fazer uma intervenção federal no Dória? Só se o Dória pedir. Ele pode fazer uma intervenção federal, por exemplo, na cidade de São Paulo, só se o prefeito pedir. Fora isso, só se o interesse da União estiver em jogo. E aí entra um outro ponto. Se ele tentar fazer uma intervenção federal numa condição que não se adeque aos interesses da União, ele vai estar cometendo crime de responsabilidade, o Congresso Nacional pode derrubar a intervenção federal imediatamente. Pronto, simples assim. O STF também tem a competência de derrubar a intervenção federal se ela não atender os interesses e os requisitos constitucionais. Qualquer estado de exceção, gente, República Federativa do Brasil, República, coisa do povo, Federativa, todos os entes federados possuem suas competências e o presidente não tem direito de o presidente não tem o direito de decidir o que vai fazer na rua da sua casa. Isso é do prefeito. O presidente não tem o direito do que vai fazer numa estrada estadual. Isso é do governador. O presidente não tem o direito de decidir nada que acontece em estados e municípios que são de competência municipal ou estadual. E esse tipo de ultrapassar os limites pode ser regulado tanto através
do STF quanto do Congresso. Ou seja, para derrubar uma intervenção federal, para derrubar um estado de sítio ou um estado de exceção irregular, basta o estalar de dedos do próprio Xandão. Porque se for irregular, se ele estiver chamado de forma irregular, é para isso que existe aquilo que vem logo na sequência. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal, União, estados, Distrito Federal e municípios. Pronto. Depois fala que todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes. São funções do poder executivo, legislativo e judiciário. Essas funções são harmônicas e elas se vigiam. Se uma fez coisa errada, a outra vigia. Se o ministro do STF fez coisa errada, o presidente pode pedir o impeachment como o Bolsonaro pediu. É constitucional. E o Senado julga. O Senado recusou. Simples assim. Isso é o controle das funções do poder. É assim que funciona a harmonia entre os poderes. Um faz, se uma função faz, se a outra função considerar aquilo errado, a outra função não aceita. Quem tem o poder de legislar no Brasil? Se for para mudar a Constituição, o Congresso Nacional que decide. Se for para fazer uma lei, é uma competência do Congresso, mas do presidente. Se o presidente quiser, ele veta a lei. O Congresso pode derrubar o veto, mas ele vai derrubar o veto com a maioria qualificada, porque aí ele tem competência legislativa originária. O direito constitucional brasileiro é muito mais interessante que o direito constitucional bovino, que é esse direito constitucional que está aí.